Pedir você que abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17, e nós estaremos lendo os 8 primeiros versos. Nós estamos começando hoje esta série de mensagens, onde nós iremos enfatizar, ou traremos aqui 4 mensagens, enfatizando sobre essa prerrogativa de que Deus, Ele realmente não se esquece dos seus, e nós não precisamos temer, porque Deus, Ele está conosco. Deus orou por nós nesse texto que nós iremos ler. Deus, Ele intercede por nós. Jesus disse isso, que estaria voltando, indo para o Pai, mas Ele estaria ao lado de Deus, intercedendo por nós. E além disso, nós temos o Espírito Santo de Deus, que consola o povo de Deus. Nós, de forma alguma, estamos desamparados. De forma alguma, estamos desassistidos nesse tempo. Deus tem cuidado definitivamente da sua igreja e de cada um de nós. Alguns dividem esse texto em 3 porções, onde dizem que Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelo seu povo e Jesus ora pela sua igreja. Isso está embutido aqui. É por isso que a porção que eu quero enfatizar com você, numa grande ideia, é esta aí que aparece na sua tela. Deus é glorificado através da vida de Jesus como nosso mediador. Queridos, tudo tem a ver com a glória de Deus. Deus reivindica a sua glória perante a humanidade. Deus quer ser glorificado. E a forma como Ele faz para que o seu nome seja glorificado pelos homens é enviando um mediador. Jesus Cristo é aquele que glorifica a Deus, e por meio dessa glória que Deus merece, de que Deus retém para Ele, e a Trindade participa dessa glória. E é muito interessante pensar de que nesse ambiente glorioso, de alguma forma, nós somos impactados por essa glória. Nós, de alguma forma, somos alcançados por essa glória. Ela veio ao nosso encontro. Jesus, o nosso mediador, Ele é aquele que veio ao nosso encontro para poder mudar a nossa realidade da nossa vida. 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus Cristo, o homem. Então, vamos ler esses primeiros versos do capítulo 17, para a gente expor esse texto. Fique antenado aí na sua casa, por favor. E começa dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amém? Queridos, o discurso no cenáculo, que começa no capítulo 13, se você voltar um pouco, o sermão que Jesus está trazendo para os seus apóstolos, para os seus discípulos chegados antes da sua morte, antes do cumprimento da sua missão. E começa então no capítulo 13 esse sermão e conclui-se aqui nessa oração chamada oração sacerdotal de Jesus. Pois é aqui neste momento que Jesus se consagra para o sacrifício que ele
é simultaneamente o sacerdote que apresenta a oferta e ele é o próprio ofertante que oferta a si mesmo. Jesus, ele simultaneamente aqui, prestes a ir para o Gólgota, prestes a ir para a cruz, prestes a ir cumprir aquilo que Deus havia planejado desde a eternidade, ele então faz essa oração lindíssima. E amados, Jesus em outros momentos ele ora diversas vezes. Você conhece vários textos que Jesus está orando, mas nós temos aqui uma oração bem mais robusta, bem mais robusta. E é impressionante ver de que na oração que Jesus faz ao seu Pai, ele nos inclui. Olha que maravilha isso! Jesus poderia ter falado tantas coisas com Deus, e ele citou a mim e citou a você, mesmo vivendo no século que estamos vivendo. Nós vamos ver ao longo de toda essa mensagem, de que Deus, Jesus, ele intercede, ora, não somente para aqueles que estavam ali, os apóstolos, mas ele intercede, ora também para aqueles que iriam crer no seu nome. E isso significa que eu creio, você crê, todos nós cremos, então Jesus orou por todos nós. Por todos nós. Philippe Melanchthon, um dos reformadores, ele disse o seguinte: não há voz que jamais foi ouvida, nem no céu ou na terra, mais exaltada, mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a oração feita pelo Filho do próprio Deus. Olha que maravilhoso, queridos. Na verdade, era para estarmos aqui com o coração totalmente rendido. Está diante dos nossos olhos a oração do Filho Jesus Cristo falando com seu próprio Pai. Isso era para cada um de nós reverenciarmos essas palavras, reverenciarmos aquele que está conversando com o Pai agora e que proporcionou a mim e a você descobrirmos aquilo que ele falou com o seu próprio Pai. É como que uma carta que é endereçada para alguém. Só que Jesus, que endereça essa oração para o próprio Pai, ele fala: os meus filhos irão saber aquilo que eu tenho no meu coração, que eu quero compartilhar com meu Pai, e eles vão ser abençoados por isso. Foi plano de Jesus, foi plano de Deus. E o que Jesus fez questão de falar com o seu Pai antes de ser crucificado? É uma pergunta que a gente precisa fazer. É claro que a gente sabe, porque nós lemos o texto e vamos ler todo o capítulo. E isso é maravilhoso, como eu disse, saber de que aqui, nesta oração, Jesus ora por cada um de nós. Ele não pede para nós para que tivéssemos algum tipo de bênção, algum tipo de emprego melhor, ou não. Tudo aquilo que ele vai colocar aqui são bênçãos que alcançam a nossa vida para a nossa existência enquanto aqui na terra. O suficiente para nos fazer andar de cabeça erguida, olhando para o alto. O suficiente para não nos deixar presos às circunstâncias, aos homens ou qualquer outra situação que poderia nos fazer olhar para trás. O que Jesus ora aqui, queridos, e nós iremos ver isso, é de que ele nos promete bênçãos às quais nós podemos confiar e depositar a nossa confiança. Totalmente. Totalmente. Por isso que nós vamos ver nos versos 1 ao 3 que Deus é glorificado no reinado de Cristo através de sua autoridade. Autoridade. O texto diz que Jesus, tendo Jesus falado estas coisas, após Jesus ter falado de Deus aos seus discípulos, agora ele fala dos discípulos a Deus. E nós vamos ver ele falando nesse sermão que eu citei para você, desde o capítulo 13, e ele alertando aos seus apóstolos a respeito da sua ausência temporária. Ele fala no capítulo 13, por exemplo, sobre os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Jesus está ensinando ali de que eles precisariam realmente se amar, que eles precisariam desconsiderar a si próprios como superiores.
Jesus vem ensinando isso, ele dá um novo mandamento, olha só, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso tudo no capítulo 13. Ainda no capítulo 13 ele fala sobre Pedro negaria ele. Naquele episódio em que Pedro realmente ele nega a Cristo naquele momento ali. E no capítulo 14 ele fala sobre o céu, ele começa então agora a dar um deslumbre da eternidade. Capítulo 14 ainda ele promete outro consolador. Ele fala sobre as realidades espirituais no capítulo 15, a produtividade espiritual, quando nós estamos ligados na videira, ligados em Cristo. Jesus fala no capítulo 16 sobre a missão do Consolador, que ele está conosco, nos apontando, fazendo com que a nossa vida aponte sempre para Cristo, exaltando sempre a Cristo. E ele termina o capítulo 16, nessas palavras que realmente são importantíssimas para o nosso coração. O verso 33 do capítulo 16, acompanhe na sua Bíblia, ele diz o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele então diz, ele olha para os céus e ele diz: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Essa hora tão aguardada. Essa hora em que o cumprimento daquilo que Deus planejou iria realmente ter em Cristo o seu desfecho final. Pai, a hora chegou. Eu gostei muito do que o Hernandes disse, que ele falou o seguinte: o nascimento, a vida e a morte de Cristo não foram acidentes, mas uma agenda traçada na eternidade. É na cruz que ele cumpre o plano de redenção. É na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele despoja os principados e potestades. É na cruz que ele revela ao mundo o amor de Deus. É na cruz que se cumpre todas as coisas. Todas as coisas. E João, ainda no capítulo 10, voltando um pouco, ele vai falar algo muito, muito importante. Porque ele fala: olha, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para torná-la, tomá-la. Jesus, amados, em todo o tempo foi para a cruz de livre, espontânea vontade, sobre a sua autoridade, autoridade para morrer e ressuscitar, autoridade para dar a vida e tomá-la. Ele foi para a cruz para cumprir o projeto de Deus. E isso é fantástico, ver que em Jesus existe toda a autoridade, toda, nada foge do seu domínio e do seu controle, nada. E o que parecia fim para aqueles apóstolos ali, que alguns ficaram com medo, alguns ficaram sem norte, alguns ficaram sem perspectiva, assim como muitos de nós. De repente você na sua casa, vivendo toda essa situação que nós ainda não havíamos vivido, pelo menos eu e muitos, não havíamos vivido tamanha situação de confinamento. E alguns podem estar achando que a esperança acabou. Mas, queridos, aquilo que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo de algo maior que Deus estava fazendo. De repente você não sabe o que está acontecendo hoje. De repente você não consegue entender o que está havendo hoje. Mas eu creio que Deus vai falar e tem falado conosco em meio a essa pandemia toda. Ele tem falado comigo muito. Eu creio que tem falado com você também. Tem falado porque Ele não desperdiça nada. Jesus não desperdiça nenhuma situação para poder provocar nos seus filhos a adoração devida. Nada Ele desperdiça. E tudo isso nós posteriormente, vamos olhar para trás e vamos ver de que Deus sempre esteve no controle. Sempre esteve. E Jesus então diz: olha, glorifica a teu filho, para que o teu filho glorifique a ti.
Quando eu estava lendo, estudando esse texto, quando eu cheguei aqui, eu tive que parar, amados, porque nós estamos aqui presenciando um ambiente de glória, um ambiente inacessível ao homem. Já parou para pensar nisso? O homem não tem acesso àquilo que está acontecendo aqui. O Filho de Deus falando com o próprio Deus acerca de realidades superiores e espirituais. O homem não tem acesso por quê? Por conta do pecado. O pecado manchou, o pecado trouxe uma ruptura em nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Eu achei muito interessante em João 12, que vai trazer uma ideia de que nós realmente não sabemos, nesse aspecto glorioso, nós não entendemos muita coisa, não é? A não ser quando Cristo revela a nós. Porque em João 12, 27 a 29, vai ter o texto falando nisso, e o 28 fala assim, ó, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí olha o 29, aqui o relacionamento, Deus falando com Cristo, ou melhor, Cristo falando com o Pai, e o Pai falou com Cristo. E a multidão, no verso 29, vai dizer o seguinte, ó, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi o anjo que lhe falou. Meus amados, queridos irmãos, nós estamos aqui observando um momento glorioso, aonde o pai fala com o filho, ou melhor, o filho fala com o pai acerca de realidades extraordinárias. E essa glória, como eu disse, é inacessível ao homem, porque o homem foi separado da comunhão com Deus. Houve um abismo. Só que esse abismo, amados, foi desfeito quando Jesus rasga os céus e entra na história e muda a nossa história. Essa realidade mudou a nossa história, mas ela em primeiro plano, em primeiro lugar, ela glorifica o próprio Deus. Como eu disse no início, Deus reivindica a glória para si, nós somos alcançados por essa glória maravilhosa. Temos então nessa satisfação da glória de Deus, respingos da graça do Senhor sobre nós, que veio ao nosso encontro, ao encontro do mais moribundo pecador. Deus se fez revelar, Ele não se fez revelar por completo, óbvio, porque nós não suportaríamos isso. Mas vai chegar um dia que nós estaremos face a face com Ele, onde não haverá pecado, não haverá nenhum tipo de empecilho para podermos ver Deus face a face. O verso 2 vai dizer, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Nosso mediador, então, amados, como eu disse, detém toda a autoridade sobre qualquer ser humano, inclusive. Não só sobre aquilo que foi criado, e você pode pensar no universo, no mundo, mas, sobretudo, nos seres humanos. Ele tem autoridade sobre todos nós, inclusive sobre aqueles que não creem nele. A autoridade de Cristo é sobre toda a carne, toda a humanidade. É isso que o texto está nos dizendo. E em Mateus 28, 18, Jesus se aproximou e falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Toda. Aprendemos aqui, amados, que a autoridade de Cristo é superior. E não existe outro com a autoridade igual. Todos estão debaixo da autoridade de Jesus. Pensa no homem mais poderoso do mundo, aquele que pode assinar um decreto e fazer valer. Todo mundo tem que obedecer. Mas ele só o faz isso porque Deus permite. Porque Deus permite com que ele faça isso. Porque Deus, num piscar de olhos, num sopro, num estalo de dedos, o homem pode sumir da face da terra. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. O fato de pessoas não serem salvas, amados, não é por falta de poder em Jesus para salvá-las, mas é porque Jesus não tem a autorização do Pai para fazê-lo, porque o texto diz, conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Há um condicional aqui, há algo condicional aqui, nos mostrando de que nem todos irão
reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que o Pai deu ao Filho, o Filho morreu por estes. Totalmente. Totalmente. Isso é fato em todo o texto bíblico nós vemos essa realidade e esta verdade. Nós vamos, a partir da semana que vem, nós vamos tratar melhor sobre isso, porque o verso 9 fala sobre isso. Tá? Mas vamos ver o verso 3, por exemplo. E a vida eterna é esta. Agora ele então vai explicar o que acontece. O que é a vida eterna? A vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é mais, amados, do que um tempo interminável. Preste atenção nisso. Vida eterna, salvação, é mais do que um tempo indeterminável. Porque quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em algo que não tem fim. Mas vida eterna é muito mais do que isso, porque o texto diz que a vida eterna é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Então aqui nós vamos perceber de que a vida eterna não é questão de quantidade, mas é de qualidade. Vida eterna é um relacionamento íntimo que nutrimos com Deus, íntimo e profundo, num deleite, amados, inefável, do seu amor para conosco por toda a eternidade. E isso é vida eterna. É saber de que eu posso me relacionar com alguém que me ama e eu posso amá-lo. Amá-lo por quem ele é. Ao contrário do que muita gente às vezes tem Deus como um carrasco, Deus como alguém inacessível, Deus como alguém que, sabe, não presta conta, ou melhor, não quer saber de nós, nos nossos detalhes, nas nossas insignificâncias, mas ao contrário disso, Deus é Pai e se relaciona com filhos como nós, e Ele tem prazer em nós. Isso é fantástico e formidável. Tem um salmo que fala sobre isso, que Deus tem prazer na nossa vida. Deus tem prazer na nossa vida. Na nossa vida, aqueles que foram alcançados por essa graça, por essa salvação, por essa vida eterna. Então, salvação, vida eterna, não é apenas conhecimento teórico. Não é. Porque na nossa cabeça a gente pode até pensar isso, teologicamente a gente argumenta isso. Mas é diferente argumentar sobre vida eterna, salvação, ver tudo isso em um formato acadêmico. Outra coisa é experimentar com a vida o que é vida eterna. Experimentar com o coração, com a alma, se deleitar no Senhor diariamente, acordar todos os dias, cantando louvores a Ele, e Ele ministrando ao nosso coração. Meu filho amado, hoje eu estou preservando esse dia para que você me glorifique. Isso é experiência fantástica que nós precisamos nutrir com o Senhor. Por isso que salvação não tem a ver com obras humanas. Salvação não tem a ver com obras humanas. Vida eterna tem a ver com reconhecimento da obra de Cristo. Ele foi enviado pelo Pai, a obra foi dele. E nos deleitamos nessa prerrogativa, nessa verdade. Nós nos deleitamos em tudo isso. Amém, queridos? Deus também é glorificado na obra consumada de Cristo em sua obediência, versos 4 e 5. Nós vamos ver aqui, então, Jesus falando, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ao ler esse texto, queridos, essa porção, eu fiquei a pensar de que a obediência de Cristo não se dá num contexto de facilidades. Já parou para pensar nisso? Uma sociedade corrompida, idólatra. Jesus veio numa sociedade corrompida, idólatra, com autoridades governamentais que subjugavam o povo com impostos e servidão. Por outro lado, tinha autoridades religiosas, impondo legalismo opressivo e vida de aparências. Jesus vem num contexto, amados, completamente contrário, na contramão dos valores morais, éticos, contrariando os valores do reino que ele veio promover.
Não foi fácil vir nessas circunstâncias. Porque Jesus veio para ser obediente, para redimir os pecados da humanidade. E isso gera também sofrimento, sobretudo. Jesus carrega sobre si o peso do pecado daqueles que iriam crer nele. Por isso que não é à toa em que em alguns momentos Jesus ele sofre em agonia e sofrimento. Nós vamos ver isso em João 12, 27, por exemplo, onde ele estava ali pesava em seus ombros ali a agonia, e ele veio aclamar ao Pai, ele veio pedir ao Pai: salva-me desta hora, salva-me desta morte, horrenda morte de cruz, salva-me desse momento ao qual eu estou em agonia por conta do pecado dos outros, não é por conta de Cristo, é por conta do pecado da humanidade. Salva-me desta hora. Em Mateus 26, 38, ele chama seus discípulos para orar com ele, porque a alma dele estava, o texto fala isso, a alma dele está profundamente triste até a morte. E ele diz assim: ficai aqui, orai e vigiai comigo. Nós sabemos a história que os discípulos dormiram. Mas no verso 39, ele vai dizer também, ele pede por alívio, não é? No verso seguinte, adiantando-se, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, às vezes nós temos o engano de viver menosprezando a graça pelo fato da graça não ter nos custado nada. Eu coloquei, às vezes temos o engano de viver entre aspas, por quê? Porque a gente tem tudo muito bem ajustado na nossa mente. Jesus precisou vir, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna. Nós vamos morar na eternidade com Ele. Isso está aqui muito bem organizado. Mas é diferente, queridos, a vivência. Será que nós temos vivido com impacto? Nós não precisamos mais sofrer por conta da cruz. Ele já sofreu. Mas nós precisamos, observar o impacto do que foi isso para Ele naquela cruz. O impacto da cruz precisa nos levar a uma obediência assim como Ele foi obediente. Precisa nos levar a uma obediência cega ao Senhor Jesus Cristo. E isso tem a ver com vida, não tem a ver com intelecto, porque intelecto, aqueles que estavam no tempo de Jesus tinham muito bem o legalismo. Eram guiados pela lei. Será que eu e você temos vivido com o impacto daquilo que Cristo sofreu na cruz? Será que temos menosprezado essa realidade que para nós realmente não houve, nós não pagamos esse preço. Mas nada é de graça. Ele pagou. Alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. Como se você fosse num restaurante e um colega paga para você o almoço, ou a janta, não é? Ou o cachorro quente. Não te custou nada. Você sai dali, você nem lembra mais do camarada. Aí numa outra oportunidade, ele vai e paga de novo. E você nem se toca. Poxa, agora é minha vez. Nós somos assim, nós esquecemos muito fácil daquilo que nós somos alcançados por graça. Por um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Agora é muito interessante porque Jesus usa no passado, glorifiquei. Não é que está aí no verso 4? Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer. Alguém pode perguntar, e você de repente pode estar perguntando na sua casa, mas Jesus ainda está sobre as sombras do Gólgota, ele não morreu, nem ressuscitou, ele não completou a missão, por que ele diz glorifiquei, ou já te glorifiquei? Queridos, Jesus ainda não havia completado no plano cronológico a obra. Ele ainda não havia realmente morrido e nem ressuscitado. Mas no plano divino,
tudo já estava completo. No plano divino não teria como dar errado. Porque se nós não pensarmos assim, alguma eventualidade poderia acontecer e a coisa não iria até o fim. Nós fazemos isso, às vezes, nos nossos planejamentos, não é? A gente planeja o ano inteiro, mas chega na metade do ano, o planejamento para o final já foi por terra, foi por água abaixo. No aspecto aqui de Jesus, isso não poderia acontecer jamais, porque já estava estabelecido na eternidade. É algo que não teria como voltar atrás. É algo estrondoroso, espetacular, amados. No aspecto espiritual, no aspecto divino, no aspecto eterno, Deus já havia consumado todas as coisas. Isso é fantástico pensar dessa forma. É muito bom ver que nada fugiu do controle de Deus. A última palavra de Jesus no Gólgota foi realmente essa, né? Está consumado. Tetelestai. Lá em João 19:30 você pode ver isso. Mas, como diz o pastor Ezequias, segura na cadeira. Vou usar para você não perder o costume. Não é? Segura na cadeira. Mas o brado na cruz está consumado foi um eco do plano divino planejado pela Santa Trindade na eternidade. O está consumado na cruz foi um eco daquilo que já havia sido planejado e projetado na eternidade. Toda a história da humanidade tem a ver com a obra de redenção promovida por Deus. Quando o povo de Deus entender isso, vai viver de forma diferente. Vai viver de forma diferente. O que Deus está fazendo nesse momento de pandemia? O que Ele está fazendo ao longo de toda a história. É o que Ele fez na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. É o que Ele fez em todos os momentos de crise. A crise de 1929. As outras pandemias que houve na história. O SARS e outras mais. O que Deus está fazendo? Ele está salvando vidas. Ele está salvando pessoas e despertando o seu povo para se juntar a Ele na missão de redenção, com a finalidade de ser glorificado através do seu povo em adoração ao único Deus. É isso que Ele está fazendo. Quando nós nos perdemos, não é? Ou perdemos de vista que Deus está com isso em mente, na redenção do seu povo, nós ficamos, sabe, como que acuados. Acuados. E a gente não precisa ficar acuado, porque Deus está na história fazendo-se cumprir o seu plano redentor em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós vemos aqui que a glória do Filho é a glória do Pai, e ambos desfrutam de uma glória constante, porque o verso 5 vai falar isso, e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Deus nos chama, aí eu linko esse verso 5 aqui, não tem como não desassociar o verso 24. Porque o verso 24, a gente vai chegar lá, mas sem querer antecipar, ele vai dizer assim, Jesus falando, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste desde a fundação do mundo. Deus nos chama para participar da glória de Cristo na eternidade, queridos. Embora essa glória já tenha se manifestado, porque nós vamos ver em João 1,14b, o texto diz assim, ó, vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. Só que essa glória que nós vemos hoje é ofuscada por conta do quê? Do pecado. Mas vai chegar um dia em que essa glória será revelada por inteiro, por completo. Isso será maravilhoso desfrutar desse tempo. Eu quero estar lá para isso. Eu creio que você também quer. Olha o que Paulo fala aos 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo estava aqui explicando sobre isso, é algo que aqueles homens não entendiam. Semeia-se o corpo na corrupção,
Olha só, ressuscita na incorrupção. Assim vai ser a ressurreição daqueles que estão em Cristo, hein? Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, não tem jeito, queridos, nós iremos na glória ter o nosso corpo glorificado também. A salvação alcança a nossa alma, alcança o nosso corpo. Algo que foi negado em tempos passados, que considerava que o corpo era imundo, era ruim, e só a alma ela era boa, eu poderia ter salvação, mas Jesus e a palavra de Deus nos mostra que não, nós iremos estar com o corpo glorificado na eternidade. Glorificado. Glorificado. E por último, Deus é glorificado na revelação de Cristo pela sua palavra. Versos 6 até 8. Ele começa dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Queridos, o homem não pode conhecer a Deus por si mesmo. Essa é uma realidade que é fato. O homem não pode conhecer a Deus por si mesmo. E uma das formas que nós temos para identificar que a humanidade precisa de Deus é olhando sua capacidade de fazer o mal. Ou a sua incapacidade de fazer o bem. Também dá na mesma. E aí eu pensei numa das aulas que eu tive esses dias, que falou sobre Freud e Elias. Elias foi um sociólogo alemão. O Freud falou o seguinte, não é? A humanidade vive em constante mal-estar, porque para viver em sociedade é preciso reprimir seus desejos, sua pulsão por proteção ou pulsão sexual. Freud disse isso. Olha o que Elias fala, que alguém que concordava com ele também, mas ele trouxe uma outra direção. Olha o que ele fala. Ele afirmava que a sociedade está cada vez mais civilizada com o passar dos tempos. Caso haja uma percepção contrária a isso, é porque a sensibilidade à violência ficou maior. Nenhum dos dois explica a essência da maldade. Mas eles buscam entender a questão da maldade numa perspectiva humana e humanista. Então, olhando para esses estudiosos e tantos outros que a gente tem de pensadores, e a maioria tenta responder às demandas da vida buscando respostas em si mesmos ou na humanidade. Nós sabemos que a maldade existe, sim, mas ela não vai prevalecer na eternidade. Ela tem um fim. Ela tem um fim. E para o homem ser redimido e ser transformado por dentro, porque a transformação precisa ser no coração, no interior. Ele precisa olhar menos para si, para enxergar que apenas Cristo transforma o coração maldoso do homem. Nós teríamos condições de fazer muito maior mal, ou um mal maior do que a gente às vezes faz ou imagina fazer. Mas para que isso aconteça, Jesus precisou se manifestar. Para que nós pudéssemos enxergar o nosso pecado e ter o corpo glorificado e ter realmente uma vida transformada, Jesus precisou se manifestar. Por isso que ele disse, olha, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Repare que ele não manifestou a todos os homens. Mais uma vez, ele manifestou àqueles que o Pai havia dado a ele. Que o Pai havia dado a ele. Manifestar a quem, não é? O texto responde, ao homem que me deste. Aí entra, isso aí é algo que a gente vai entrar, como eu disse, a partir da semana que vem. Mas só para vocês terem uma ideia, essa palavrinha me deste, aquele que me deste, né, aparece 6 vezes. Nessa porção aqui dos 26 versos aqui, aparece 6 vezes. No verso 2, no verso 6, no verso 9, no verso 11, no verso 12 e no verso 24. É muito embasamento que ele nos dá aqui para entender de que
realmente a manifestação do nome de Deus não foi para todo mundo. E ele manifesta de que forma? Aí vem aonde eu quero chegar, ele manifesta através da palavra. Olha o que diz o verso 6, acompanhe aí comigo na parte B. Eram teus, tu me confiastes, eles têm guardado a tua palavra. Têm guardado a tua palavra. O verso 7 vai dizer, agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado e provém de ti. Esse verso 7 é muito interessante porque faz nos entender de que esses que foram alcançados, que o Pai deu para eles se revelar, eles passaram a reconhecer de que tudo aquilo que Jesus falava, a forma como Jesus se movia, se manifestava, eles agora reconhecem que tudo isso provém de Deus. Ou seja, quando a gente fala de que aqui que a palavra foi manifestada, não só a palavra que sai dos lábios de Jesus, mas a palavra manifestada, demonstrando com a vida, Jesus fez isso, demonstrando com a vida de que ele era o Cristo, o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Por isso que eles agora reconhecem. Essa palavra que nós sabemos muito bem é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne, como diz João. O mesmo João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus habitou entre nós na pessoa de Cristo. E no tempo que ele estava aqui junto com os seus apóstolos, eles tinham a palavra encarnada, que era o próprio Cristo. Tinham também o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, e tinham o próprio Jesus, palavra encarnada. O verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles receberam. Um comentarista vai dizer o seguinte, Jesus não revelou o Pai instantaneamente em um esplendor de glória, pois seus discípulos não poderiam ter suportado tal experiência. Mas manifestou aos poucos por meio de suas palavras e atos. Ele lhes revelou a natureza de Deus à medida que se mostraram capazes de assimilá-las. Isso é muito interessante porque às vezes tem gente, às vezes isso acontece conosco, não é? A gente às vezes vai vivendo a vida e em determinado momento a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós ou quer para nós. E aí a gente vai meditando na palavra e daqui a pouco, sabe, as coisas vão fazendo sentido e a gente vai sendo, o poder de Deus vai sendo manifestado em nós, a palavra dele vai surtindo efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida e a gente então deixa de ser, sabe, aquele menino quando encontramos a Cristo para ser alguém mais maduro ao caminhar da nossa fé. Porque se não fosse assim, quando conhecemos a Cristo, ele se revelando a nós, de pronto a gente já estaria pronto. Mas não é assim que acontece. Acontece um processo nisso aqui. Por isso que a gente precisa compreender muito bem o irmão que de repente tem uma dificuldade que você não tem. Ele está no processo assim como eu e você. João, eu estou usando bastante João porque é a carta que a gente está vendo. João 16:12, tenho ainda muito que vos dizer, Jesus falando, mas vós não podeis suportar agora. Jesus não falou tudo que ele tinha para falar com os seus apóstolos, porque eles não suportariam. Não suportariam. E manifestar significa desdobrar, conduzir, mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Jesus, então, mostra o caminho para nós. O verbo que se fez carne, habitou entre nós, mostra-nos o caminho, nos conduz. Faz com que os desdobramentos daquilo que foi decidido na eternidade venha e tenhamos conhecimento de tudo isso. Olha que maravilhoso. Nesse tempo aqui, o próprio Jesus compartilhava o evangelho com a sua vida, como eu disse, ensinamentos. E hoje nós temos o quê? A sua palavra revelada, está aqui, as escrituras sagradas. E é por meio dela que Jesus vai se revelando a nós.
e nosso coração vai se rendendo a Ele em adoração. Nós precisamos meditar na palavra de Deus constantemente, porque ela vai nos levar ao conhecimento do próprio Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus é doce, mais do que o mel. Já estou encerrando, e o John Piper, quero encerrar com isso. John Piper vai dizer o seguinte: nunca reduza o cristianismo a uma questão de existência, de exigências, melhor dizendo, resoluções e força de vontade. É uma questão do que amamos, no que nos deleitamos e do que apreciamos como bom para nós. Quando Jesus veio ao mundo, a humanidade foi dividida de acordo com o que eles amavam. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os justos e os ímpios são separados pelo que eles amam: a revelação de Deus ou o caminho do mundo. Quem não gostaria de ler um livro cuja leitura o mudaria de palha em cedro do Líbano? Eu fiquei a pensar nisso, não é? Palha, algo que o vento leva, que não serve para nada a não ser para ser queimado. Quem não gostaria de ser transformado de palha para um cedro do Líbano? Uma árvore estrondosa. Ou de uma tempestade de areia do Texas em um jardim havaiano. No fundo, ninguém quer ser palha, sem raiz, sem valor, inútil. Todos nós queremos extrair forças de algum rio profundo, de realidade, e nos tornar pessoas frutíferas e úteis. Esse rio de realidade é a palavra de Deus. E todos os grandes santos foram feitos grandes por meio dela. Por meio dela. A palavra de Deus é a única fonte que você tem para nutrir uma vida com o Senhor, uma vida com significado. Eu quero trazer algumas aplicações para você, por favor, fique atento aí. A quem você recorre quando está prestes a viver uma situação difícil? Eu fiquei a pensar sobre isso. Jesus sempre recorria ao Pai. Jesus sempre ia para a oração. Ele sempre buscava ter uma intimidade com o Pai. Ele sempre buscava em oração. E vale lembrar que a oração não é uma opção para o crente. A oração é a vida do crente. Eu tenho certeza que nesses dias Deus tem levado você a orar mais. Eu tenho orado mais. Eu tenho orado mais, eu creio que você também. A oração mantém nossa mente equilibrada em meio às pressões vividas nesse mundo que estamos vivendo aqui. A oração faz com que a gente, absorva as verdades de Deus e abandone as mentiras de Satanás. A oração nos faz ficar de pé em meio aos ataques da nossa própria natureza que vem todos os dias sobre nós. Mas um relacionamento íntimo com Deus nos faz abrir mão de todas as glórias desse mundo para poder viver tão somente para glorificar o Deus Altíssimo. Ó Deus Altíssimo. A oração nos faz lembrar de que nós podemos nos achegar a Cristo e saber de que nós podemos, com a nossa vida cansada, sobrecarregada, nós podemos ir até Ele e ser aliviado. Ser aliviado, conforme Mateus 11, 28 a 30. Se agarre ainda mais à oração. Esse momento de crise vai passar. Será que você vai continuar nutrindo uma vida de devoção a Deus? É uma pergunta que você precisa colocar no seu caderninho. Tem coisas que precisam passar. O pânico, o medo. Agora, o que Deus está fazendo com a igreja dele nesse tempo, levando ela a uma vida de oração, isso tem que continuar. Isso tem que continuar. Segundo, o plano de Deus é salvar a todos que Ele planejou salvar. Ninguém dentro desse propósito se perderá. Se agarre à salvação que você tem em Cristo Jesus e se aproprie dela.
Não fique com medo por qualquer coisa ou por coisas extraordinárias. Lembre-se disso, você foi salvo. Você é redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Porque João 6,37, vale lembrar, e você conhece muito bem esse texto, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de forma nenhuma lançarei fora. Um vírus não irá frustrar os planos de Deus. Não vai. Na verdade, esse vírus tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para um despertamento do povo dele. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos temer a morte. A morte física, ela não é o fim. A morte física é apenas o começo de uma realidade eterna. Eterna. Um outro, vida eterna está além de uma posição. É um relacionamento de amor que nutrimos com o Senhor. E eu bato de novo nessa tecla porque você precisa voltar a ter prazer em estar com Deus em adoração. Você precisa voltar a ter prazer em Deus em adoração, ou em adorá-lo. Por isso, qual foi a última vez que você contemplou sua beleza e sua majestade? Qual foi a última vez? Queridos, é no quarto secreto que, sabe, o fogo do Senhor aquece o nosso coração. É no quarto secreto, numa posição de humildade, de reconhecimento, de quebrantamento, de um desejo de ter um relacionamento com Deus, que nossa vida é mudada e transformada. Que a nossa perspectiva muda em relação à realidade. Você precisa, assim como eu, todos nós precisamos romper com todas as nossas atividades, tarefas, para provocar um tempo de adoração a Deus, um tempo de adoração individual. Individual. Coloque um louvor, comece adorando ao Senhor com louvor. Peça ao Senhor para quebrantar o teu coração. Peça ao Senhor para visitar o seu ser. E Ele vai visitar, porque Ele promete isso. Porque a palavra de Deus tem poder para transformar nosso coração persistente pelo pecado. A palavra de Deus tem poder para isso. Porque Jesus é a palavra encarnada, como eu disse. E meditar nas Escrituras é viver em comunhão com os ensinamentos de Jesus, norteando o tempo todo o nosso caráter. E constantemente mudando o nosso caráter. Constantemente. Mais uma vez, John Piper vai dizer, alguém pode perguntar, como posso me deleitar na palavra de Deus? E a resposta dele, ore por novos paladares na língua do seu coração. Peça a Deus que mude a sua inclinação de rejeitar a sua palavra, porque naturalmente você o fará. Peça a Deus para Ele colocar novos paladares na sua língua, a língua do seu coração. E segundo ele fala, medite sobre as maravilhosas promessas de Deus para o seu povo. Quando você tiver orado e até enquanto ora, medite nos benefícios que Deus promete ao seu povo e na alegria de ter o Deus Todo-Poderoso como seu ajudador, agora e como sua esperança eterna por todos os tempos. Por todos os tempos. Deus é glorificado através da vida de Jesus como nosso mediador. Tudo isso só foi possível porque Jesus mediou a salvação para todos nós. Ele é glorificado no reinado de Cristo porque Ele tem toda a autoridade. Ele é glorificado na obra consumada de Cristo porque Jesus cabalmente foi obediente e obediente até a morte. E Deus é glorificado na revelação de Cristo pela sua palavra. Quero pedir a você para baixar sua cabeça na sua casa, por favor. Eu quero estar orando, pedindo ao Senhor que venha aplicar a palavra dele aos nossos corações ainda mais. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, por essa mensagem, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por mais uma porção que o Senhor compartilha com a tua igreja. Ó Deus, e muito obrigado, porque não há empecilhos para que a tua palavra alcance pessoas. Paulo, certa feita, disse isso. Eu estou preso, mas a palavra está livre. A palavra alcança corações aonde quer que ela queira alcançar.
Também não depende de nós, depende de Deus, quem Deus quer alcançar. Nós te louvamos por isso, Pai, e aplica a tua palavra, que os meus irmãos, assim como eu, possamos nos apropriar da verdade da tua palavra que foi transmitida nessa noite, para que o teu nome seja glorificado ainda mais, no nome de Jesus. Amém.